Boa tarde, irmãos da comunidade cristã, nesse primeiro dia de quarentena, em que nós não sabemos com certeza se serão 15, 40 ou muito mais dias. Mas sabemos que precisamos, nessa hora, sermos obedientes às autoridades que já estão nos orientando a ficarmos em casa, nos movermos o mínimo necessário, escolhermos uma só pessoa para fazer compras e outras necessidades à rua. E, seguindo essa orientação, então, a comunidade cristã, no seu templo no Betânia, vai permanecer fechado até que possamos retomar as atividades, se Deus quiser. Como hoje é domingo, quero deixar uma mensagem, como normalmente fazemos todos os domingos à noite. Agora, às 19h30, você está recebendo esse vídeo. Eu te peço, em nome de Jesus, que acompanhe essa mensagem conosco. Muito obrigado. Vamos ler? Isaías, capítulo 30, verso 1 até o verso 3. A palavra de Deus diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Meus queridos, temos uma situação muito preocupante. Algumas pessoas andam brincando, algumas pessoas andam fazendo pouco caso, e a gente tem visto imagens de pessoas bebendo, chamando o coronavírus, pessoas indo às compras. Vi, chegando de uma viagem, estabelecimentos que deviam estar fechados ainda abertos, e pessoas não confiando naquelas informações sobre a seriedade desse caso. Por outro lado, temos também pessoas que colocam a sua confiança não em Deus, colocam a sua confiança antes nos recursos humanos. E nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nenhum recurso que venha da parte do homem vem da parte do homem sem que antes tenha vindo de Deus. Então é necessário que nós honremos a Deus confiando naquilo que do homem vem, sabendo que antes vem da mão de Deus. É preciso, então, buscar, antes de tudo, confiar em Deus. Esse texto que nós lemos faz uma diferença entre dois grupos de pessoas dentro desse chamado povo de Deus. Um grupo que não é citado, mas é o contrário ao citado, é aqueles que colocam a sua esperança em Deus, perguntam a Deus em oração, buscam a resposta na meditação da palavra, obedecem aqueles princípios que eu tenho ensinado na igreja, que é guardar o sétimo dia, ser dizimista, ser frequente, submisso ao seu pastor e não se vingar. Eu tenho ensinado isso na igreja com frequência. Esse grupo é um grupo que sempre busca a Deus. Mas tem aquele grupo que diz que é de Deus, que defende uma ideologia religiosa, que defende um nome numa placa, mas que relativiza essas coisas. Então, não é necessário para essas pessoas guardar o sétimo dia, não é necessário para essas pessoas ir à escola dominical, a reuniões de oração, a estudos bíblicos, a evangelizar. São pessoas que não entregam as suas iras, mágoas ao Senhor e tomam a vingança para si. São pessoas que desacreditam honrar a Deus
com aquilo que Deus lhes concede, então advogam erroneamente, não é, que Deus é puro amor e Deus não se importa com mais nada, não é necessário ser fiel a Deus em dízimos, ofertas, fazer desafios e sacrifícios, porque afinal Deus é mais ou menos um gênio da lâmpada, você esfrega, ele fica satisfeito e te concede o que você quer. Você não precisa estar debaixo de autoridade, então essas pessoas elas advogam para si uma autoridade que as coloca acima de seus pastores, então é muito fácil para essas pessoas desafiar, bater a porta, ir embora, mudar de igreja como quem muda de roupa. Essas pessoas são representadas nesse texto por aqueles que confiaram na força do Egito e nas promessas de Faraó, quando Israel estava diante de uma guerra. Em vez de buscarem a Deus, se submeterem a Ele, o que elas fizeram? Elas buscaram recurso numa fala de um homem que prometia lhes livrar, que lhes falava aquilo que elas queriam ouvir. Me lembro que há coisa de 2 anos atrás, tivemos uma campanha presidencial marcada por promessas de acabar com a corrupção, de acabar com a violência, com a bandidagem, com a malandragem, com as mamatas. E até aí é uma coisa até um tanto quanto normal nas campanhas. O diferencial é que houve uma apologia à força da arma. As pessoas começaram a fazer com a sua mão sinalzinho de arma. Não satisfeitas, faziam com as 2 mãos um revólver, uma pistola, um fuzil, uma espingarda. Começaram a advogar coisas como matar pessoas, matar adversários, metralhar. Bom, também isso não é nenhuma novidade, porque de alguma forma um grupo de pessoas sempre advogou violência. A novidade foi que dentro do chamado grupo de cristãos, um grupo muito grande resolveu apoiar esse tipo de coisa. Na esteira, muitas mentiras vieram, mamadeiras com bico em forma de pênis, um kit de livros e produtos para transformar crianças, meninos e meninas em homossexuais, e coisas desse tipo, advogando violência, preconceito, maldade. E naquele momento, muitos líderes religiosos se juntaram a esse grupo. Muitos começaram a advogar essa causa. Muitos cristãos foram na esteira. Pastores vieram à televisão, vieram à internet advogar, dizer: esse homem é de Deus, bandido bom é bandido morto, cuidado com o kit gay. Irmãos, naquele momento, um grupo muito pequeno disse: cuidado, não é assim, não se pode trocar o símbolo da cruz por um símbolo de arma, porque a Bíblia nos ensina que aquele que vive da arma morre pela arma. As pessoas começaram a chamar esse moço, que na época era candidato e depois veio se tornar presidente, de mito. E me lembra um texto de Atos, quando um governador começa a falar e as pessoas começaram a gritar que aquilo não era voz de homem, era voz de Deus. E Deus traz um castigo sobre aquele homem que acreditava nisso. Bom, esse texto que nós lemos, Deus repreende esse grupo de pessoas que confiou na promessa de um faraó, de um líder de governo, de uma nação poderosa e armada, que confiava na arma e prometia que com a força da arma defenderia os seus aliados. O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Nós estamos vivendo nesse momento uma situação em que o inimigo entra e não respeita fronteiras, não teme armas,
não fica impressionado com o discurso de homem algum. É silencioso, entra, adoece e mata. Há poucos dias atrás, nós vimos pessoas na rua ainda defendendo a arma, defendendo essa ideologia. E esse em quem essas pessoas confiaram e confiam, cumprimentando todo mundo, tirando fotografias, pegando nas pessoas, apesar de, naquela ocasião, estar cercado de 11 assessores adoecidos, como se ele, no meio de 11, fosse a exceção. Bom, nós temos recebido notícias agora de que o número de infectados, comprovadamente infectados, nos últimos 3 dias, só em Minas Gerais, passou de 400 e alguma coisa para 6 mil pessoas. Já existem registros de óbito. Com a velocidade e eficácia que a internet nos concede, nós temos visto caos na Itália, na Espanha. Nós vimos pessoas sofrendo, caminhões passando, levando cadáveres. E nós estamos caminhando no tempo para entrar num quadro que pode levar a isso. A grande colocação desse texto é: e agora? E agora? A quem vamos recorrer para nos ajudar? Vamos recorrer à arma? Vamos pegar o revólver e matar o vírus, o coronavírus? Nós vamos confiar nos líderes como se eles tivessem esse poder de fazer isso? Eu quero falar com você. Você que insistiu em não estudar a Bíblia, você que insistiu em não estar nos cultos de oração, você que desafiou seus pastores, você que não se humilhou, você que não se pôs em obediência, você que foi duro, inflexivo e simplesmente muda de igreja como quem muda de roupa, você que não frequenta os trabalhos. Agora vai fazer o quê? Correr para Deus? Vai bater na porta dele e dizer assim: nos ajuda, estamos diante do Senhor? Irmãos, pode ser até que isso funcione, mas não sem antes que a gente se lembre daquele texto de Apocalipse que diz: lembra onde caíste, volta, se arrepende e muda. Não dá para esperar de Deus um mover sem antes viver aquilo que João Batista disse àqueles que iam atrás dele para serem batizados no Jordão: deem frutos dignos de arrependimento. Não é só seguir da onde você está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Não, é preciso voltar lá atrás, pedir perdão a quem merece pedir perdão, restituir aquilo que foi tirado de quem foi tirado, engolir o orgulho e assumir a humildade. E sabe, você que saiu na marcha para Jesus, você que fez sinal de arminha, você que trocou a cruz pela arma, você tem a responsabilidade. Você tem responsabilidade. E não dá para dizer menos. Eu sei que pastores vieram à internet dizer: votem nesse moço, ele vai colocar fábrica de plástico no Nordeste, ele vai fazer vocês ficarem ricos, não vão precisar sair do Nordeste e vir para cá. E se ele não fizer, falem comigo. Tá bom, batam na porta dele agora. Perguntem por que aquele que disse que é defender o povo não está fazendo nada. Os governadores estão agindo de forma individual em relação ao governo federal. Governador do Pará, do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Tem pronunciamentos deles aí, cobrando do governo federal. Eu sei que você viu pastores, bispos, apóstolos colocando a mão na cabeça, dando camisa. Eu sei. Mas antes de qualquer coisa, você deveria ter se lembrado da palavra. Você deveria ter se lembrado de que um só é o nosso mestre. Um só é o nosso comandante. É Jesus, e ele nos deu princípios. Qualquer orientação de homem, com qualquer título de
pastor, a bispo, a apóstolo, a padre, a papa, qualquer orientação em nome da fé cristã que não passe pelos princípios da Bíblia, não vem de Deus. Eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, nos humilharmos e mudarmos, Deus ouvirá, descerá à terra e sarará a nossa terra. Esse é o momento em que nós temos que voltar a nossa atenção, a nossa própria história para com Deus. E não adianta sair dizendo assim, eu tenho uma história com Deus, se essa história te faz hoje ser orgulhoso, vingativo, pretensioso, descomprometido. Porque o tempo da angústia chegou e ele está só começando. Essa é a palavra para essa noite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus tenha misericórdia de nós e eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra não seja ouvida como pretensiosa, mas como advertência para que nós todos possamos nos arrepender, olhar para a cruz, porque a cruz sim, é o sinal de salvação para todo aquele que crê. A salvação não vem de nenhum outro símbolo, não vem de nenhum outro Salvador. Nenhum outro Messias pode tomar o lugar de Jesus. Senhor, tem misericórdia e trata da nossa terra e cura as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém.